Bom, amigos, vamos voltando aqui a nossa aula de gravação de BIOS. Nós fizemos a gravação do arquivo e agora nós temos que soldar o componente novamente na placa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar um pouco do ferro de solda e um pouquinho a estação de ar quente. Por que eu vou ensinar esse método para vocês? Às vezes o tamanho aqui, o tamanho do local, ele é um pouquinho estreito. Então, o ferro de solda ele pode te atrapalhar um pouquinho na hora de você ressoldar aqui. Então, nós vamos utilizar o ferro de solda somente para colocar um pouquinho de solda em cada terminal. E nós vamos fazer o acabamento da solda com a estação de ar quente. Então, vai ficar um negócio bem legal e bem prático. Então, vamos aqui à soldagem do CI. Nós estamos vendo aqui que o local ele é um pouco pequeno, né? Então, para você ir com ferro de solda aqui, de repente você pode esbarrar em alguma parte plástica aqui e pode prejudicar aí a placa do seu cliente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos soldar somente os pinos aqui com um pouquinho de solda e o acabamento nós vamos dar com a nossa estação de ar quente, tá? Então vai ser um processo bem interessante e vocês vão ver que também é igualmente rápido. O que nós temos que fazer? A superfície ela já foi limpa aqui, né? Então nós vamos aplicar só um pouquinho de fluxo de solda. Vamos aplicar uma pequena quantidade aqui. Não é muita coisa, tá? É só um pouquinho, só para garantir uma boa superfície de contato com a solda. Então nós botamos um pouquinho só de pasta de solda. Agora nós vamos pegar o componente e vamos colocar aqui no local. Nessa hora é sempre bom você ver aonde que é o pino 1. Geralmente na placa tem uma marcação, tá? Você não pode inverter isso. Então, se você ainda tem dúvida aonde que é o pino 1, eu te dou uma dica de você, antes de você remover, você tirar uma foto, né? Você pega o seu celular, seu smartphone, uma câmera digital e você tira a foto dessa área aqui, para você ver aonde que é o pino 1, tá? Porque você não pode inverter, tá? Com risco de você danificar o componente. Então você já colocou aqui, né? Já direcionou aqui, já está aqui todos os terminais com contato na placa. O que nós precisamos fazer? Precisamos soldar. Então, nós vamos utilizar nosso ferro de solda. Vamos limpar bem a ponta, deixá-la bem limpinha. Vamos estanhar a ponta. E com a própria pinça, você pode segurar o componente e você dá um ponto de solda. A dica que eu dou para você é dar um ponto de solda num pino de cada lado. Para quê? Para você poder fixar bem o componente. Para ele não ficar bambo ali, né? Então, você pode ver que o componente ele já ficou firme aqui, porque ele foi soldado um pino de um lado e um pino do outro. Então nós temos que adicionar um pouquinho de solda em cada pino. Então, se necessário for, você aplica mais um pouquinho do fluxo de solda. Então, você aplica mais um pouquinho aqui nos terminais, para você garantir que a solda ela vai ter uma boa liga, né? O fluxo, o objetivo dele é ajudar no processo de soldagem. Não é que ele vai soldar, ele vai te auxiliar no processo de soldagem. Então, a gente aplica um pouco de fluxo aqui para nos ajudar. Então, a gente limpa a ponta do ferro novamente. É sempre bom a gente
manter a pontinha limpa, estanhada, e aí você aplica um pouquinho de solda em cada pino. Pronto. Vamos limpar aqui a ponta do ferro, sempre mantém limpa, para você prolongar a vida da sua ponta, senão você não vai ter ferro de solda por muito tempo. Então vocês puderam observar que a solda aqui ela já foi feita, tá? Mas ela precisa de um acabamento melhor. Como eu falei, a superfície aqui, né, ela é um pouco estreita, né? O espaço aqui é um pouco estreito. Então, o acesso para a ponta do ferro fica um pouco difícil aqui. Mas nós conseguimos adicionar solda tranquilamente aqui nos 8 terminais. E nós vamos fazer o acabamento com a estação de ar quente. A gente tem que sempre entregar a placa para o cliente com um acabamento legal, porque senão você fica com um acabamento meio estranho, e se um dia essa placa for para um outro local de manutenção, com certeza o outro técnico ele vai falar para o cliente que você não fez um bom trabalho. Então vamos ficar atento a isso aí. Então a gente aplica mais um pouco de fluxo nos terminais. A gente aplica aqui mais um pouquinho, não muito, porque ainda tem um pouco ali. E nós vamos com a nossa estação de ar quente. Vamos ligar ela aqui e vamos começar a ressoldar. Então, ó. Bom, já podemos ver aqui que ficou um acabamento bem melhor do que estava antes. Se você precisar tirar algum excesso de solda, você pode vir aqui com a ponta do ferro e retirar. Tinha um excessozinho de solda ali e eu consegui tirar esse excesso. Então, se der para focalizar aqui, você pode ver que o acabamento ficou bem melhor. Então você vê que rapidamente você, com o ferro de solda da estação de ar quente, você consegue fazer um bom trabalho. Então depois você vai efetuar a limpeza, aí você vai passar um pouquinho de álcool isopropílico, tá? Vai limpar bem aqui a área, para você garantir que você fez aqui um bom trabalho. E depois, lógico, você vai, você pode pegar até uma lupa, Você pega uma lupa e faz uma inspeção visual. Veja lá se não ficou nenhum respingo de solda, se nenhum componente ao lado ali saiu, se deslocou, porque aqui tem componentes SMD muito pequenos aqui em volta, então de repente o ar quente às vezes desloca eles um pouquinho. Então você tem que dar uma olhadinha antes, checa com a lupa, ver se está tudo certo, se as soldas estão bem feitas. Aí você limpa com álcool isopropílico e parte para o teste da placa. Beleza, pessoal? Então vocês puderam ver que o processo de solda, utilizando o ferro de solda junto com a estação de ar quente, também surte um bom efeito, tá? No caso, o ferro você usou para colocar um pouquinho de solda nos terminais, e a estação de ar quente você usou para dar o acabamento. Então fica aí mais uma dica aí para vocês realizarem esse processo de ressolda. Então deu para ver que é bem tranquilo, é só fazer com calma, com tranquilidade, depois você limpar bem a área e você fazer uma inspeção visual com uma lupa. Então você pode ver que entre você gravar e entre você retirar o CI, gravar e voltar com ele para a placa, o tempo é relativamente rápido. Às vezes o que leva um pouco mais de tempo é você conseguir o arquivo. Então, de antemão, eu já falo para vocês que nós vamos estar melhorando o banco de dados
de BIOS do nosso fórum. Né? Você, aluno que comprou o curso, você tem direito a utilizar o fórum para solicitar arquivos de BIOS, esquemas elétricos, tirar dúvidas, né, sobre o que você viu no curso, de repente alguma dúvida que você teve, né, alguma coisa, uma ajuda relacionada ao defeito que você está passando, né, tanto os administradores quanto os moderadores vão estar sempre dispostos a te ajudar. Então, além de você estar assistindo o curso, poder estar voltando às aulas, né, através da plataforma online, os vídeos, você ainda tem todo um auxílio por trás representado pelo fórum. Tá? Então, os de BIOS, esquemas elétricos, datasheets, a gente vai estar fazendo o upload desses arquivos, ou seja, adicionando vários arquivos no fórum. Então, você tem aí mais uma vantagem em ser nosso aluno. Né? Você não vai ficar precisando correr atrás de arquivo, ficar pesquisando na internet, perdendo muito tempo, né? Você já vai ter a facilidade de solicitar lá no fórum e de repente seu pedido ser atendido com facilidade. Nós vamos aumentar o nosso banco de dados de BIOS e de esquemas elétricos, então vai ficar muito mais fácil para os nossos alunos. Tá? Isso aí é uma medida, né, que o professor André, né, juntamente com a sua equipe aí de professores, tanto eu quanto o professor Rinaldo, a gente entrou numa reunião e convencionamos que nós devemos colocar mais arquivos no nosso fórum. Então vocês ficam tranquilos quanto em relação a arquivos. O nosso fórum vai aumentar bastante o banco de dados, isso a gente vai falar um pouco mais no fim do nosso curso, a gente vai bater um papo acerca disso. Beleza, pessoal? Então, mais uma aula aí, espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvidas, volta ao vídeo. E se houver mais dúvidas, utiliza aí a plataforma de perguntas da nossa plataforma online de curso, ok? Abraço!